paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Navegando, estudando ainda mais a palavra de Deus com vocês. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa lição é escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista. E na aula de hoje, lição de número 4, que vai cair no dia 23 de julho, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: quando a criatura vale mais do que o Criador. Vamos entender a respeito desse conceito sobre a adoração da autoimagem. Também é importante nós entendermos muito bem a respeito dessas perspectivas à luz da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, acompanhe a gente também no Spotify. Se já era bom, ficou melhor ainda para você ser edificado em Jesus. Se inscreve aqui, deixa teu comentário e envia essa aula para mais alguém ser abençoado para a glória de Deus. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para poder estar com a gente aprendendo ainda mais das Escrituras e que Deus abençoe você. Estamos comentando essas lições para a tua edificação. Você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, você encontra também todos esses recursos para a tua edificação, como o PowerPoint, que vai te abençoar muito e vai poupar o teu tempo na hora da preparação. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica. Nós temos também o nosso treinamento de evangelismo, que vale muito a pena. A proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade, está em comentário abaixo também, dá uma analisada, que Deus abençoe vocês. Então nós vamos avançar e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 4 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, como estou dizendo para você, estamos trabalhando assuntos que são do nosso tempo também, à luz da palavra de Deus a partir de uma cosmovisão cristã. Nessa lição, estamos trabalhando sobre o seguinte argumento: a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como ver no mundo dominado então pelo espírito da Babilônia, qual é a nossa posição cristã, como nós devemos fazer uma frente apologética diante desse mundo que está cada vez mais se corrompendo através do pecado. Na aula de hoje, lição de número 4, que cairá no dia 23 de julho de 2023, nós vamos trabalhar especialmente sobre esse argumento que também é atual: quando a criatura vale mais do que o Criador. Nessa lição também nós vamos ter uma perspectiva muito interessante a respeito desse combate ao ateísmo, a respeito desse combate, dessa busca desenfreada pela fama, pelo sucesso através da sua imagem. Também é importante nós entendermos especialmente qual que é a nossa perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala a respeito disso. E eu espero muito que o Espírito de Deus te dê palavra para ministrar na escola bíblica dominical da tua igreja. Para você começar bem, inicie então pelas bases bíblicas da própria lição. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar as bases bíblicas que a própria lição oferece. A lição de hoje, lição de número 4, tem um texto áureo
E o texto áureo se localiza em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Faça essa leitura com os teus alunos. Se a tua leitura não for congregacional, transmita essa leitura também em sala de aula. Apresente a verdade prática. É muito importante você anunciar a verdade prática em sala de aula junto com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe se localiza então em Romanos, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 18 até o versículo 25. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, agora a partir das 18 horas, tá? E toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos, às 18 horas no YouTube e às 6 da manhã no Spotify. Que Deus abençoe a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Na lição de número 4, escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista, você já percebe que o pastor Douglas Batista cita então um problema do nosso tempo. Essa idolatria sobre a autoimagem, que é um perigo também. Essa busca desenfreada pelo eu, onde há uma negação extrema contra a pessoa de Deus. Também é importante nós observarmos muito bem e deixarmos claro a diferença entre a construção de uma boa autoimagem, tá? É importante você deixar isso claro, porque isso também trata-se de uma perspectiva boa, relevante também. E também os distúrbios sobre a autoimagem, sobre esses distúrbios nós vamos tentar trabalhar hoje com você, e a idolatria da autoimagem. Então nós temos 3 perspectivas para trabalhar hoje em sala de aula. Primeiro, é essa construção de uma boa autoimagem, porque ela é sadia, ela vale a pena ser construída, trabalha-se biblicamente a respeito disso. Existe a diferença também dos distúrbios da autoimagem, que são problemas presentes também em nosso tempo, e existe também a idolatria da autoimagem. Então essa idolatria é o foco de toda a lição de hoje, que é um problema que tira a pessoa de Deus do centro da nossa adoração. Vamos fazer a diferença já a nível de introdução. O que é a autoimagem sadia? A autoimagem sadia é o ato de se conhecer, especialmente tendo chance de se entender e projetar então a sua boa autoimagem. A autoimagem sadia é exatamente entender e se conhecer pessoalmente, compreender que Deus te fez como uma criatura de Deus e te tornou filho e filha de Deus diante da sua presença. A busca pela boa e sadia autoimagem te leva então ao bem-estar. E essa boa autoimagem ela é relevante, porque ela te ajuda agora a investir em mudanças para você mesmo, tanto na sua aparência, como também na sua autoestima, como também na sua perspectiva de vida, planejamento familiar, projeção de sonhos, capacitação em cursos. Então isso faz parte da boa autoimagem. E essa boa autoimagem está muito entrelaçada com o autoconhecimento, que te ajuda agora a crescer e se tornar um ser humano melhor. E as escrituras constantemente falam a respeito disso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos dá valia a respeito da boa e sadia autoimagem, quando a pessoa está bem, se vestindo bem, cuidando bem da sua casa, se sentindo bem pessoalmente diante do Senhor. Isso faz parte até mesmo de um cuidado pastoral e um cuidado consigo mesmo. Então, a sadia, boa autoimagem, ela é relevante. Ela é relevante também para o nosso crescimento em Jesus. Em segundo lugar, eu quero já destacar a outra diferença, que são os distúrbios da autoimagem. Os distúrbios da autoimagem, você precisa ter clareza que ele é o próprio preconceito social. É quando a pessoa olha para si e ela praticamente tem um preconceito consigo mesmo. E esse distúrbio agora é uma espécie de espelho interno, onde a pessoa olha para si e não se enxerga como uma pessoa bonita, não se enxerga como uma pessoa alegre, não tem uma perspectiva de vida, não tem uma projeção de sonhos. É quando a pessoa, então, ela está com doenças psicológicas e ela acaba agora trabalhando em si uma maneira de se autodestruir, uma autossabotagem. Quando isso acontece, é uma necessidade muito grande de procura de ajuda, tá?
uma procura de ajuda profissional, pode se procurar aí um psicólogo, um psiquiatra, para que a pessoa então trate desse distúrbio. Então, o distúrbio da autoimagem é uma sabotagem consigo mesma, quando a pessoa olha para si e se sente frustrada por determinadas coisas da sua vida, pensa que não pode alcançar determinados sonhos e planejamentos. Eu preciso fazer essa distinção com você para você não perder o foco da tua ministração. E em terceiro lugar, que é todo o foco da aula de hoje, é exatamente o problema da idolatria da autoimagem. Essa idolatria da autoimagem é um assunto da modernidade, pós-modernidade que nós estamos vivendo, dessa modernidade líquida, como o próprio sociólogo polonês Zygmunt Bauman deixa claro também. A idolatria da autoimagem, ela está muito alinhada com o seu ego, ou seja, o seu ego vem em primeiro lugar. Você vem em primeiro lugar e você se coloca acima de todas as coisas e não respeita ninguém, não tem especialmente Deus como centro da sua vida, e isso se torna um problema, porque você passa a trabalhar agora para estabelecer especialmente as suas conquistas, não respeitando o outro e se auto-idolatrando, se colocando então em primeiro lugar em busca de uma fama, de um sucesso. Isso está muito presente também hoje em dia, em busca de uma conquista, não mede limites para poder realizar os seus desejos pessoais. O próprio apóstolo Paulo, ele trata algo interessante. Ele descreve que a idolatria representa, então, forças demoníacas. Então, se nós já estamos trabalhando sobre essa autoidolatria, você percebe que isso é exatamente uma ação maligna. Tem uma passagem bíblica lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que deixa isso claro também. O apóstolo João, escrevendo na primeira carta, ele também comenta a respeito disso. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. E ele destaca, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, isso aqui faz parte da autoidolatria, a concupiscência dos olhos, essa busca pelos prazeres dos olhos, e também a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas vem do mundo. Então, esse texto se encaixa exatamente com aquilo que a gente vai trabalhar hoje em sala de aula. Se nós quisermos, então, escapar dessa autoidolatria moderna, nós temos, então, que admitir que precisamos de Deus, em detrimento da ação de Satanás. Nós precisamos colocar a nossa vida na dependência de Deus. A mentira da idolatria da autoimagem, ela demonstra então a autossatisfação e um amor por si próprio. Esse amor é desenfreado, é muito diferente da autoimagem sadia, como eu descrevi para você já a nível de introdução. E essa autoimagem doentia, ou seja, essa autoimagem idólatra aqui, ela quer te colocar exatamente no lugar de Deus, colocar você no centro. Entra-se aqui, então, essa ideia de antropocentrismo, essa compreensão, então, do homem estar em primeiro lugar. Nós precisamos entender muito bem que nós precisamos buscar a felicidade, mas a felicidade que nós buscamos é por intermédio da palavra e da bênção de Deus. A idolatria da autoimagem, ela busca a felicidade a qualquer custo, por meio do dinheiro, por meio especialmente de trapaças, de situações sem respeitar ninguém. Essa autoidolatria está muito presente hoje no nosso tempo também. O Russell Champlin chega a dizer que a palavra idolatria vem do grego idom, que traz essa ideia de adorar, ou seja, adorar a si mesmo, adorar a sua pessoa, adorar a ídolos ou imagens. Mas nesse sentido bíblico que nós estamos trabalhando na aula de hoje, como proposta do próprio pastor Douglas Batista, estamos falando da própria adoração, a adoração do seu ego, que procura então ser trabalhada no seu coração. A idolatria está entrelaçada à adoração de um objeto, de uma pessoa, de uma instituição ou de uma ambição, tá? De uma ambição também. E no sentido da idolatria da autoimagem, você encontra então esse sentido de buscar especialmente a satisfação de si mesmo por meio dos prazeres. E naturalmente falando, essa ação surge a partir de umas consequências e em alguns degraus. A idolatria ela consiste na adoração de um falso Deus. Esse falso Deus pode ser um ídolo construído por mãos humanas,
pode ser um ídolo também, que nós vemos alguém famoso, e pode ser você mesmo. Você pode se tornar um falso Deus. Outro sentido, a idolatria também consiste em adorar elementos da criação. Às vezes a pessoa adora elementos da criação, elementos da natureza. A idolatria também consiste em trazer uma espécie corrompida da adoração por intermédio do pecado. A pessoa não abre mão do pecado, mas ela quer continuar tendo, então, uma visão religiosa. Uma visão religiosa do seu ser ter uma fé corrompida. O próprio apóstolo Paulo, ele destaca a respeito do nosso desenvolvimento espiritual e ele nos orienta a nos livrarmos de toda idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele nos ensina que a cobiça dessa vida é idolatria. Foi o Paulão que disse isso. Também, à luz das Escrituras, você vai perceber que a adoração ao falso Deus, como era conhecida no passado, também se torna relevante hoje em dia também. É uma adoração que está presente hoje em dia. Só que esse falso Deus de hoje, ele não está presente, por exemplo, em ídolos construídos por mãos, em imagens em si. Mas ele está presente em imagens, só que de um outro formato. A adoração, por exemplo, a uma rede social, a adoração, por exemplo, à mídia, a adoração, por exemplo, ao sucesso, à fama, a adoração à sua autoimagem. Nesse sentido, nós entendemos muito bem que a adoração ela pode nos prejudicar quando essa adoração é estabelecida no lugar errado. A nossa adoração precisa ser apresentada diante de Deus. Então, a aula de hoje traz uma perspectiva muito atual, muito relevante também para o nosso crescimento em Jesus. E a minha oração é que Deus te dê palavra ao teu coração, que você seja um instrumento bíblico na hora de ministração dessa aula para a edificação da vida dos teus alunos. Se essa lição está te abençoando, se você pode, deixa teu comentário aqui no YouTube, que Deus abençoe você, e avance então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: o desprezo à verdade. Neste primeiro ponto, é muito importante você apresentar o tema do primeiro ponto com os teus alunos e observar quantos subtópicos você vai desenrolar em sala de aula. Demonstre o tema dos subtópicos também para você não perder o foco na hora da tua ministração. Às vezes o professor ele viaja e ele sai do texto e nunca mais volta para o texto. Ele entra em assuntos que não tem nada a ver com a aula. Então, foca na aula como estou descrevendo para você. E apresente uma passagem bíblica que está em Romanos capítulo 1, versículo 18, e vá para o primeiro subtópico que destaca o seguinte argumento: a impiedade e a injustiça. O pastor Douglas Batista destaca nessa lição a respeito de um argumento que o próprio apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 1, versículo 18. Paulo demonstra o problema da impiedade e da injustiça presente no seu tempo, que está presente também hoje. E é claro que essa ideia de impiedade significa essa ideia também de irreligiosidade. Significa também essa ideia de deixar Deus de lado e colocar o homem no centro. Em outras palavras, a perspectiva do ateísmo está presente também na impiedade. Essa manifestação é uma manifestação também de pecado, tá? Você precisa focar nisso também. Existe também uma propagação muito forte no nosso tempo do ateísmo. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Diversos movimentos têm surgido hoje, colocando o homem no centro e deixando Deus de lado. Em outras palavras, você percebe à luz das Escrituras, especialmente que o Paulo está falando aos irmãos da igreja de Roma sobre o problema do pecado e a impiedade e injustiça também. O ateísmo, que provém da palavra grega atheos, que traz esse sentido então de não a Deus, negação da existência de Deus, é uma corrupção especialmente do coração do homem, quando o homem então é colocado no centro, no lugar do Todo-Poderoso.
O próprio pastor Hernandes Dias Lopes destaca que a queda do homem leva o homem então a estar debaixo da ira de Deus. E estando debaixo da ira de Deus, ao invés de buscar, especialmente com humildade, o perdão, o arrependimento, muitos homens se afastam de Deus e colocam o homem no centro, no lugar da adoração. Também é importante nós destacarmos em sala de aula, para você que está estudando com a gente, o texto de Romanos 1,18, que destaca que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens e também injustiça. O próprio texto sagrado demonstra que a ira de Deus, ela se levanta contra o pecado, contra essa perspectiva de irreligiosidade, contra essa perspectiva que frequentemente está presente hoje em dia. De acordo com o F.F. Bruce, ele destaca de forma muito interessante que a ira de Deus, ela é uma ira santa que se levanta contra o mal. Então, quando há impiedade e injustiça, isso é uma ação maligna, tá? Uma ação surdina de Satanás para enganar a mente humana. E aí você percebe que essa ideia de impiedade diz a respeito da perversão da natureza religiosa. A ideia de impiedade diz a respeito da perversão da natureza religiosa e, ao mesmo tempo, desse caráter moral. A religião, ela passa agora a ser tratada de qualquer maneira. Em outros sentidos, você pode pegar elementos que não são da religião e estabelecê-los na religião. E aí entra essa ideia de desconstrução que nós trabalhamos na aula passada, que está presente no nosso tempo também. Hoje em dia, infelizmente, algumas igrejas e comunidades estão distorcendo o evangelho, pegando elementos que não são da fé cristã e estabelecendo como algo pagão no meio da própria religiosidade. Existem determinadas denominações que, infelizmente, perderam o foco do evangelho. E há a necessidade de nós demonstrarmos, especialmente, a relevância de voltar o nosso coração para a justiça de Deus. Quando nós analisamos essa palavra injustiça, a palavra injustiça destaca exatamente como fazer algo inapropriado, algo errado, algo que não agrada a Deus, porque Deus, ele é perfeitamente justo. Então você percebe que a ação da injustiça é andar na contramão do Senhor. E Deus, sendo perfeitamente justo, ele não tolera a injustiça. Salmos capítulo 5, versículo 4, descreve isso. À luz do texto sagrado, nós entendemos especialmente que quem comete a injustiça está pecando. Quem age pela injustiça está se afastando de Deus. É necessário que coloquemos então nosso coração diante do Senhor. Você pode ler João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9, onde você vai perceber o compromisso de Deus com a justiça. Também à luz das Escrituras, nós entendemos que quem ama a Deus não comete injustiça, porque o verdadeiro amor tem um compromisso com a verdade, e essa verdade que vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Em Romanos, capítulo 1, versículos 16 ao 20, você percebe que o apóstolo Paulo destaca o seguinte, que, primeiro, Deus se revela e revela através da sua glória, através de toda a criação. Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Segundo, a ira de Deus se revela contra o pecado, contra a injustiça, contra essa auto-idolatria, contra essa auto-irreligiosidade. A ira de Deus se manifesta a partir de Romanos capítulo 1, versículo 18. Terceiro, você percebe que a justiça de Deus se revela contra aqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho e entram pelo caminho da idolatria. Romanos 1, 17. E em quarto lugar, Deus revela o seu poder, até mesmo no meio dessa situação difícil, para salvar o pecador. Se você ler Romanos 1,16, você vai perceber que o poder de Deus é anunciado pelo Evangelho com o objetivo de salvar essas pessoas que estão na prática da injustiça, estão na prática da irreligiosidade, estão se afastando de Deus e colocando o homem no centro. Que essa palavra edifique você. Se eu estou te ajudando até aqui, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico, que destaca o seguinte assunto: a insensatez humana.
Segundo o pastor Douglas Batista, o apóstolo Paulo ele destaca que as ideologias humanas pervertem então a vontade de Deus quando o homem se coloca no centro. Observe, quando o homem diz não a Deus. O insensato é aquele que age fora dessa condição bíblica. O insensato ele age especialmente de forma desequilibrada, se afastando então da presença de Deus, quando ele nega a existência do Criador. Ele prejudica a si mesmo e acaba prejudicando os outros. À luz da Bíblia, nós percebemos que aquele que se afasta do conhecimento de Deus, da direção de Deus, ele anda então pelo caminho da autoidolatria. E essa autoidolatria é colocar o homem no centro. Em outro sentido, nós percebemos em nosso tempo essa perspectiva dos problemas do relativismo. O relativismo ele se torna então um grande desafio também para a igreja evangélica. E é claro que nós precisamos também entender que há uma desconstrução terrível sendo propagada pelo relativismo. Relativismo que trabalha contra a moral, que trabalha com princípios concretos já estabelecidos, que trabalha especialmente com essa perspectiva de desconstrução, de retirar Deus do centro, de trabalhar contra a perspectiva cristã. O relativismo que está presente no nosso tempo está trabalhando especialmente contra isso que nós acreditamos. A relativização é a desconstrução de valores já estabelecidos, como já disse para você. Família, Deus, religiosidade. É uma desconstrução que procura trabalhar contra esses valores. Vejamos aqui alguns pontos que o próprio apóstolo Paulo destaca. E nós podemos destacar junto com vocês. O primeiro deles é que o homem tem um conhecimento suficiente sobre Deus, mas rejeita o Senhor. Se você analisa Romanos, você percebe isso. Romanos 1, 21. O homem conhece a Deus, Deus se revela pela criação, hoje se revela de forma especial através de Jesus, mas ao mesmo tempo nega a existência de Deus. Então você percebe que essa autossuficiência nega a existência do Criador. Em segundo lugar, você percebe também que o homem rejeita Deus de forma consciente. Deus se revela de forma clara através de todas as coisas, mas o homem se revela de forma consciente. Romanos capítulo 1, versículo 21, descreve isso. Ele rejeita a Deus, deixando de glorificá-lo, deixando também de agradecer a Deus e deixando também de adorar ao Senhor. Então, quando o homem se coloca no centro, há uma rejeição muito forte contra o Senhor. Em terceiro lugar, você também percebe que o homem se mostra mal em seu comportamento inconsequente quando rejeita o Senhor. Você pode ler Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. Em quarto lugar, você também percebe, especialmente, que o homem, quando ele rejeita o Senhor e se coloca no centro, isso se torna então uma idolatria, uma autoidolatria, e se torna então algo irreverente contra o Senhor. E aqui você percebe isso em Romanos 1, 23. Um homem se colocando no centro, a criatura querendo ser estabelecida como mais autossuficiente do que o Criador. Isso é uma autoidolatria. Vem então da ação de Satanás, o homem aceita isso no seu coração e acaba se afastando da presença de Deus. E aqui isso é propagado hoje através do relativismo, através dessa desconstrução do nosso tempo em diversos tipos de ensinamentos que são propagados hoje através das mídias, através de escolas, através da educação. E nós precisamos então demonstrar os valores que nós cremos pela palavra. Se Deus está falando com você através dessa lição, e se você pode, deixa teu comentário aí, teu likezinho também. Vamos então para o terceiro subtópico deste ponto, que trata então sobre o culto à criatura. Como terceiro subtópico, nós temos então uma perspectiva bem interessante sendo apresentada pelo pastor Douglas Batista, que ao rejeitar Deus, os homens então rejeitam o Senhor e aceitam então a ira de Deus, procuram viver debaixo da ira de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo fala sobre a morte espiritual lá em Efésios 2:3. Você vai perceber que nós estamos mortos espiritualmente quando nós rejeitamos a presença de Deus e a nossa adoração ao Senhor.
Atualmente existe muito esse culto à criatura, tá? Esse culto à criatura é muito colocado nessa perspectiva antropocêntrica, tá? Quem trabalha muito esse conceito coloca então o homem no centro. Essa ideia de antropocentrismo já traz essa ideia do termo antropos, que coloca o humano e estudo humano, o homem no centro de todas as coisas. Há uma teologia propagada hoje em determinadas denominações, até mesmo na nossa, através de hinos que colocam o homem no centro, coloca Deus como se fosse um empregado do homem, tratam Deus de qualquer maneira e se esquecem que o Senhor é criador e nós somos apenas criatura. Há uma necessidade de entendermos que a adoração deve ser dada ao Senhor e não ao centro. Muitas pessoas vêm para a igreja para poder resolver os seus problemas pessoais. É claro que isso é necessário, mas há uma necessidade muito grande de, antes de resolver os seus problemas, ter um encontro com o Criador. Também, o John Stott destaca que, em geral, a ira de Deus se volta contra o mal. O John Stott também destaca que Paulo ele é bem específico em dizer que a ira de Deus se levanta contra a impiedade. A palavra impiedade no grego vem do termo acebeia, e a palavra injustiça vem do termo adikia, que traz essa ideia especialmente de rejeitar a vontade de Deus, conforme Romanos 1:18. Na Escritura, nós vamos ver então que a ira de Deus se levanta contra todos aqueles que rejeitam a vontade do Criador. É importante nós observarmos também que a ira de Deus ela se volta contra a impiedade e injustiça. Mas Deus também providencia a salvação, o caminho da redenção através do arrependimento para aqueles que reconhecem esse problema pessoal. O problema está especialmente presente nessa perspectiva do egocentrismo. Num sentido bíblico, eu preciso destacar para você que o egocentrismo é colocar você no centro de todas as coisas. À luz das Escrituras, nós percebemos que os homens são indesculpáveis. Romanos 1:20 destaca isso. A própria teologia demonstra isso. A revelação natural de toda a criatura demonstra isso. Deus, revelado em Jesus, demonstra especialmente a revelação especial e o homem rejeita essa revelação especial. Também entendemos pela palavra que há um forte caminho para o ateísmo. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 18, a seguir até o final do capítulo, você percebe que tudo isso caminha especialmente para o ateísmo e afastamento da presença de Deus, e isso é doentio. Avançando, vamos então para o nosso segundo ponto. Eu quero mandar um abraço para você que está me escutando no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Que Deus abençoe você. Você que está interessado no nosso material, está disponível no link na descrição através da assinatura ou em um comentário no nosso aqui YouTube. Que Deus abençoe você e analise a nossa proposta. Vamos então para o nosso segundo ponto, que vai trabalhar sobre o seguinte assunto: a revolução então do pensamento humano. Neste segundo ponto, é muito interessante você apresentar o tema do ponto e apresentar também os subtópicos que você vai desenvolver junto com os teus alunos. E apresentar uma leitura bíblica. A leitura bíblica que você vai tomar como base está agora em Romanos, capítulo 1, versículos 21 ao 23. Leia com os teus alunos, tá? E avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre o renascimento. Agora, na lição, nós vamos entrar um pouco no pensamento histórico, tá? E é muito importante você entender essa perspectiva a partir dessas anotações que realizamos para poder te edificar e te dar um norte na hora da tua ministração também. Segundo o pastor Douglas Batista, ele destaca que o renascimento ou a renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa por volta do século XIV e XVI. A renascença, então, traz especialmente uma característica de desenvolver uma explicação racional
E depois dela surge então o humanismo. E o humanismo ele está muito presente também hoje. Nessa perspectiva, nós precisamos entender que, de acordo com alguns autores, o Renascimento foi um movimento de ruptura que surgiu através de uma oposição à escuridão então cultural, intelectual, presente então na Idade Média. O Renascimento ele acaba surgindo especialmente a partir de uma perspectiva dessa separação filosófica da época medieval. E nessa perspectiva também você vai compreender que esse renascimento ele surge e a partir dele passa a surgir diversas vertentes como o próprio humanismo. O humanismo ele trabalha especialmente contra a perspectiva do teocentrismo. O que é o teocentrismo? É aquele que a gente defende, Deus no centro. A palavra teo já traz essa ideia de Deus no centro. E o humanismo já está claro, o homem no centro, tá? E o teocentrismo ele era muito propagado na Idade Média. O humanismo ele vai surgir a partir da Renascença com essa perspectiva de colocar o homem no centro agora da própria consciência e dos valores em si. O Renascimento ele acaba abrindo o caminho para o desenvolvimento do humanismo e esse afastamento, então, do homem da presença de Deus. Uma das maiores características do próprio Renascimento são, você pode tomar aqui as principais que eu apresentei para você como nota para apresentar para os teus alunos. A primeira característica é o racionalismo. Uma das características muito fortes do Renascimento é o racionalismo, essa perspectiva de dizer que todas as coisas podem ser compreendidas somente pela razão. Outra questão que vai surgir também no Renascimento é essa ideia do experiencialismo, essa perspectiva então que traz através agora da ciência a experiência que o homem precisa ter. Então, é excluída agora essa experiência espiritual, mas somente a experiência pela ciência. Em terceiro lugar, você percebe como característica também do Renascimento o individualismo. Ele passa a ser muito forte, sendo propagado agora através do Renascimento, onde a personalidade, os talentos das pessoas passam a ser valorizados muito mais do que o conjunto. Em terceiro lugar, nós destacamos aí para vocês, especialmente a respeito do individualismo, e em último lugar, nós vamos perceber então o surgimento do antropocentrismo, onde o homem agora passa a ser o centro da criação e não o Deus criador propagado pelo teocentrismo. Então nós temos aqui já uma característica muito forte, historicamente falando, para você entender como surgiu todas essas diferenças como proposta do pastor Douglas Batista para você. Em segundo lugar, já avançando na lição, o segundo subtópico vai tratar agora de outro movimento que surge na história, conhecido como o humanismo. De acordo com o pastor Douglas Batista, o humanismo ele vai surgir na Itália a partir do século XV aí. E ele se forma com a valorização, então, dos direitos dos indivíduos contra o teocentrismo. Então, o humanismo ele vai trabalhar totalmente contra Deus, contra essa perspectiva religiosa propagada, então, pela igreja. Nesse sentido, você vai perceber aqui agora que o interesse do homem ele vem em primeiro lugar. Em um sentido mais amplo, o humanismo ele valoriza o homem em uma condição acima de todas as coisas. O homem vem em primeiro lugar, como estou dizendo para você. O humanismo ele procura desenvolver os seres humanos sem servir à religião. Então é muito importante você deixar isso claro, que o humanismo ele procura se desenvolver, ele surge pós-Idade Média e ele vem então a partir do Renascimento nessa perspectiva de trabalhar o homem agora sem estar atrelado à religiosidade. Entra aqui uma perspectiva muito forte do ateísmo, tá? Também você entende algumas características do próprio humanismo que eu quero levantar para vocês. A primeira delas é que ele surge em um período de transição entre a Idade Média e Renascimento. Segundo, há uma valorização muito forte aqui do ser humano. Há um surgimento também da burguesia no próprio humanismo. Há uma ênfase também no antropocentrismo, ou seja, no homem no centro do universo e não Deus no centro do universo.
você percebe agora que as emoções humanas começam a ser valorizadas pelos próprios artistas. A própria arte começa a descrever isso de forma muito clara através do humanismo. Há um afastamento, então, dos dogmas da igreja, das doutrinas da igreja. As pessoas se afastam, então, das igrejas em si. Há uma valorização pelos debates e as opiniões divergentes, então. Há uma perspectiva também muito forte sobre o racionalismo como método científico a partir da perspectiva humanista. Então você tem as características aqui do humanismo e entende que esse afastamento já se começa lá atrás, a partir do século XV, XVI, XVII. Agora, em terceiro lugar, nós vamos tratar também sobre outro período histórico conhecido como o Iluminismo e o pós-modernismo. Pós-modernismo é o que nós estamos vivendo agora. Como terceiro subtópico da lição, escrita aqui pelo pastor Douglas Batista, ele traz uma perspectiva muito bem em descrever que o iluminismo ele surge na Europa no século 17 e 18 e ele rejeita especialmente a tradição religiosa. Trabalha literalmente contra Deus aqui. Os pensadores iluministas, eles defendiam especialmente essa perspectiva liberal do uso da razão e valorizavam então o conhecimento sem religião. Há uma perspectiva muito clara de destacar que o iluminismo é conhecido então como o século das luzes. É um movimento que representa então especialmente a ruptura do saber e do saber eclesiástico, ou seja, do saber da igreja. É uma ruptura muito clara a partir do iluminismo contra a igreja. E o iluminismo ele traz aqui algumas características. Ele demonstra então que é um movimento da Idade Média e moderna, trabalhando especialmente, melhor dizendo, com a Idade Média, e ele rompe então com o teocentrismo. É a partir do iluminismo que você percebe um grande afastamento dessas convicções cristãs que nós defendemos. Os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e, por sua própria razão, poderia encontrar a sua própria salvação e a sua própria satisfação. As principais características aí, ou ideais iluministas são o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento, a razão como proposta de saber, o indivíduo como centro do conhecimento. Também você tem características do próprio iluminismo que são. Também você tem algumas características do iluminismo que valem a pena serem destacadas em sala de aula. Essa defesa pelo conhecimento racional, a oposição ao mercantilismo, há essa ideia também dessa questão contra o absolutismo monárquico aqui, o absolutismo da igreja. Há um apoio aqui pela própria burguesia no seu tempo. Há uma defesa também pelos direitos naturais do indivíduo, a liberdade pelos seus próprios bens, a pessoa poderia fazer o que bem desejasse. Deus ele está presente então na natureza e no próprio homem, nesse sentido então da perspectiva iluminista. Há uma defesa pela liberdade econômica, que também há uma defesa pela liberdade política e há uma forte concentração do antropocentrismo. Outra fase histórica que nós estamos desenvolvendo com vocês é a nossa agora. Na nossa fase histórica, nós trabalhamos nessa fase como pós-modernidade. Na pós-modernidade, há uma perspectiva muito interessante descrita pelo sociólogo polonês conhecido como Zygmunt Bauman, que é conhecida como a modernidade líquida. Nesse sentido, então, de uma modernidade que não tem uma firmeza em valores concretos. Ou seja, tudo que faz é algo líquido e há o caminho, então, para uma forte busca pelo prazer e o afastamento também da presença de Deus. Essa pós-modernidade ela vai surgir a partir da década de 80 e ela passa então a ser trabalhada, especialmente depois da Guerra Fria, em todo o mundo. As características da pós-modernidade são, então, características com a ruptura dos ideais iluministas. Ela, então, procura trabalhar nessa perspectiva moderna, em um sentido agora pós-moderno, e ela procura, então, trabalhar valores únicos, separados individualmente.
também a pós-modernidade, tem algumas características que eu quero destacar para você em sala de aula. Há uma substituição muito forte do pensamento coletivo. Por exemplo, esse pensamento coletivo ele agora é desconstruído na pós-modernidade e é trabalhado então essa ideia do individualismo e do narcisismo nessa perspectiva da própria pós-modernidade. O hedonismo e a busca pelo prazer e o consumismo também é muito propagado na própria pós-modernidade. O hedonismo é essa busca pelo prazer pessoal e o consumismo você já sabe o que significa, tá? A pessoa busca prazer através de compras, através da valorização de si mesmo. A outra perspectiva é a valorização do aqui e agora. Então, não há uma construção para o futuro. Não há perspectiva, por exemplo, de você construir uma família e viver essa família até, especialmente, a maioridade, até a velhice, então. As pessoas hoje se casam e é uma perspectiva assim, olha, se der certo, tudo bem. Se não der certo, eu vou desfazer tudo isso. Há uma perspectiva sendo propagada, então, nessa pós-modernidade, a partir dessa ideia da valorização do aqui e agora. Há também essa ideia da hiperrealidade, é uma mistura do real com o imaginário, muito presente na cultura pop. Quando eu me refiro à cultura pop, você já percebe então isso sendo propagado até mesmo pelo cinema. Essa perspectiva de filmes agora que procuram distorcer a ação de Deus, que procuram propagar e estabelecer conceitos que são conceitos então totalmente distorcidos e contrários à palavra de Deus. Está muito presente nas mídias sociais também. Há uma subjetividade da vida. Você percebe então que as pessoas começam a trabalhar com as suas próprias hipóteses, com seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos, sem nenhuma base concreta. Há também uma característica destacada com essa ideia de pluralidade religiosa, moral em nosso tempo, onde se mistura-se aí com a cultura. Também você percebe que na pós-modernidade há uma fragmentação como misturas das culturas em si. Não há algo concreto, mas há uma fragmentação dos pensamentos aqui. Também você percebe essa ideia de descentralização e a banalização dos valores que são valores autênticos. Por exemplo, família, ela passa a ser banalizada, a questão da valorização das crianças passa a ser banalizada, a própria questão dos valores morais passam a ser banalizados. A pessoa, então, passa a trabalhar isso de forma, então, desapegada, como Zygmunt Bauman descreveu. É uma modernidade líquida, não tem valor concreto. Como você pega a água, isso se desfaz, isso vai se rompendo, vai se afastando. Isso está muito presente no nosso dia a dia também, a realidade no nosso tempo. E esse segundo ponto tenta descrever esses valores históricos com você e eu tento aqui te ajudar para você ministrar essa aula da melhor maneira possível junto com os teus alunos. Vamos avançar para o nosso terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre os tipos de auto-idolatria. Quais são os tipos de auto-idolatria? Nós precisamos parar para pensar nisso no terceiro ponto. Mas apresente, então, os subtópicos que você vai trabalhar para não fugir do assunto da lição e apresente uma passagem bíblica em Romanos capítulo 1, versículos 24 ao 26. Vale a pena você ler esse texto. E o primeiro subtópico destaca então a idolatria da autoimagem, neste terceiro ponto da lição. Segundo o pastor Douglas Batista, o próprio apóstolo Paulo destaca que o homem caído ele se torna egoísta e ele se torna uma pessoa que busca pelos prazeres e a idolatria da sua própria imagem. O egocentrismo está muito presente nessa busca pelo prazer pessoal, propagado pelo próprio hedonismo agora no nosso tempo. Essa busca pelos prazeres, tá? Essa ideia de egocentrismo já traz essa ideia do sentido de buscar aquilo que é comum para a sua própria satisfação. O egocentrismo ele consiste, então, nessa perspectiva exagerada e desconcentrada em si de trabalhar somente você.
Em outros sentidos, você está então trabalhando a sua própria autoidolatria. Também entendemos que as pessoas egocêntricas, elas agora procuram estabelecer os seus objetivos sem respeitar o outro, sem valorizar o outro e agindo então de maneira desenfreada contra a valorização do próximo também. O próprio apóstolo Paulo destaca que isso não agrada a Deus. E existem diversos tipos de autoidolatria no nosso tempo, e a principal é o egocentrismo. Você percebe pessoas valorizando a sua própria autoimagem do que um momento em família. Pessoas que valorizam mais a rede social, que vivem a partir de telas, mais do que um momento em casa. Daí uma necessidade de entendermos muito bem que as telas de redes sociais descrevem somente aquilo que a pessoa quer mostrar, uma espécie de filtro ou maquiagem, e não exatamente o que a pessoa é. É por isso que há uma necessidade muito grande de conhecer o outro, de estar perto do outro. Isso é discipulado, é o que a igreja propaga. E nessa perspectiva, então, há uma disposição da igreja, então, de demonstrar o verdadeiro discipulado. Existem pessoas que vivem aprisionadas na busca pela fama, por uma curtida, por seguidores. E isso não é o objetivo principal do teu ministério. O teu ministério é propagar o evangelho. O teu ministério é propagar Cristo, é anunciar Jesus a partir da propagação do evangelho. A partir do boom da internet, se tornou muito prático para facilitar então a autoidolatria. E a autoidolatria afasta as pessoas da presença de Deus. Cuidado com isso. Em segundo lugar, como segundo subtópico, vamos então para a idolatria no coração como proposta da lição. Segundo o pastor Douglas Batista, infelizmente as pessoas chegaram a colocar os ídolos agora em seu próprio coração. Mateus capítulo 15, versículo 8. A idolatria de hoje não é mais uma idolatria de imagens em si, como era realizada no passado. Mas a idolatria de hoje está presente no coração humano, quando o homem passa a estar no centro. Jay Adams chega a dizer que a raça humana ela se tornou culpada através do pecado, e a depravação ela é total. Romanos 3:23. Também nós precisamos entender que nós fomos influenciados pelo efeito do pecado a partir da queda. A idolatria da autoimagem ela está muito presente no coração. E a Bíblia fala sobre o coração como um homem interior. Então, se eu olho para a Bíblia, eu entendo que o coração é o homem interior, é aquilo que está na alma. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 16, versículo 12, ele destacou: Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno. Isso aqui está demonstrando uma própria idolatria já no tempo do Jeremias, que não aceitam os conselhos de Deus, rejeitam a Deus e se colocam então no centro. Você percebe também o próprio Jeremias no capítulo 17, versículo 9, descrevendo que enganoso é o coração, que busca então a satisfação pessoal. Esse coração é enganoso porque ele trabalha então no seu interior. Então, se você passa a buscar isso de forma interior, como a sua autossatisfação, isso é um problema. O pastor Severino Pedro da Silva destaca que negar a existência do pecado e da idolatria no nosso coração é um grande erro. É a mesma coisa que negarmos então as escrituras, e isso se torna pecado. Há a necessidade de reconhecermos os nossos pecados, as nossas fraquezas e buscarmos então a sensibilidade diante da própria paixão de amarmos o Senhor. Hoje uma sensibilidade muito forte com o pecado. As pessoas estão aceitando o pecado no seu coração, na sua casa, do lado dos seus alimentos, junto com a sua família, nas suas rodas de conversa. E é por isso que precisamos então relatar isso em sala de aula com muita sabedoria, para descrevermos então a essência do Evangelho. Para caminhar, o terceiro subtópico trata então sobre a idolatria sexual. Como terceiro subtópico da lição, nós então estamos trabalhando com vocês a perspectiva do pastor Douglas Batista,
E ele destaca então que essa sensibilidade terrível provocada então pelo antropocentrismo leva então o homem a práticas terríveis de práticas ilícitas em relação ao sexo. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 27. John Stott chega a dizer que a história do mundo ela é confirmada através da própria ação do Senhor, mas a ira de Deus ela se revela contra toda imoralidade. No sentido de imoralidade, você está trabalhando então o conceito do próprio sexo. A perversão da fé, então, distorce um presente que Deus nos deu. A perversão, então, da fé procura agora distorcer esse presente, essa dádiva do sexo que era para ser desfrutado no casamento, hoje em dia também. Hoje as pessoas da sociedade olham para alguém que diz eu sou virgem e vou aguardar isso até o casamento como algo banal. As pessoas olham para a própria prática da imoralidade sexual como algo comum, a própria prática do adultério como algo comum também. Nós precisamos entender que os desejos e comportamentos humanos que buscam a satisfação do prazer são conhecidos então como algo que te afasta da presença do Senhor. É algo irreverente. Traz então a ira de Deus sobre você. Paulo relaciona aqui 3 vezes as consequências do comportamento humano que abandona a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 24, versículos 26 e 27 e depois versículos 28. Por 3 vezes, ele destaca o problema do pecado relacionado à prática sexual, quando as pessoas colocam sexo como prática moral no seu sentido da imoralidade no nosso tempo. Hoje está sendo demonstrado até em programas de TV, em filmes, com idades a partir de 16 anos, 14 anos, que era para ser proibido. Práticas sexuais abertas em determinadas temporadas de séries, em determinados filmes, para estimular uma sexualidade precoce na vida das crianças e adolescentes também. Nós vemos aqui alguns problemas que o próprio apóstolo Paulo relata. Em primeiro lugar, ele destaca que o juízo de Deus, ele é um juízo eterno e temporal. E é um juízo contra a prática do pecado, com base em Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Em segundo lugar, Paulo destaca que o juízo de Deus é severo, porque o homem deseja então agir de acordo com o pecado. Está no mesmo texto que citei. Em terceiro lugar, a idolatria, a imoralidade é a causa da consequência desse juízo. Romanos 1, 24 e 25 também confirma isso. Em quarto lugar, Deus rejeita a prática homossexual. E isso está descrito especialmente em Romanos 1, 24 ao 28. E você percebe muito bem algumas consequências que o próprio apóstolo Paulo trabalha contra a prática homossexual. E isso está muito presente hoje em dia também. Hoje há uma forte propagação do bissexualismo, onde a pessoa pode ter prazer tanto com homem como mulher, e isso desagrada a Deus. O lesbianismo também é pecado, conforme as Escrituras. Em Romanos 1, 26 confirma isso. O homossexualismo é pecado, conforme a palavra. Romanos capítulo 1, versículo 24 e versículo 27. E você percebe que a Bíblia trabalha isso de forma muito clara. Chama de imundícia, chama de desonra para o corpo, chama de paixão infame, chama também de contrariedade à própria natureza, de torpeza, de erro. Isso faz parte da idolatria e isso desagrada a Deus. Olha como essa mensagem ela é muito atual. É claro que a igreja rejeita o pecado, as escrituras rejeitam o pecado, mas não o pecador. O pecador que busca por arrependimento e restauração e abandona a idolatria é uma pessoa que tem a oportunidade de experimentar o verdadeiro amor de Deus e ser restabelecido como filho e filha do Senhor, amado por Deus. Eu espero muito que essa aula possa ser trabalhada com sabedoria por você e que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula for relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Se inscreve aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube, acompanha a gente no Spotify também.
Se você pode, me acompanha no Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD, acompanha o nosso Ministério Pastoral, tira uma foto, me marca, ministrando a aula ou então assistindo a aula. Que Deus abençoe sua vida. O nosso objetivo aqui é te ajudar a ter clareza pela palavra, com sabedoria, na hora de ministrar essa aula. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você no nosso canal no YouTube, a partir das 18 horas. E toda segunda-feira é encontro marcado da classe dos adultos. No Spotify, a partir das 6 da manhã, e no próprio YouTube, aqui onde você está assistindo, a partir das 18 horas, onde você tem acesso às aulas para a glória de Deus. Se você se interessar pelo nosso material, pelos argumentos e a pesquisa que realizamos, está disponível na assinatura para quem se torna assinante do Facilita EBD. Está na descrição do vídeo, um comentário abaixo. Fica à vontade, que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. Eu quero pedir especialmente a você que tem um desejo de se colocar diante do Senhor, que Deus te use com sabedoria e também tenha sabedoria na hora de ministrar. Vamos orar juntos. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui. Se você quer aceitar a Jesus como Salvador, escreva: eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento o teu servo, a tua serva, que vai ministrar essa lição. Eu peço a tua bênção sobre ele, sobre ela. Eu peço a tua graça sobre a vida do teu filho, da tua filha, e que o Senhor possa usá-los na tua presença. Dê sabedoria na hora de ministrar. Senhor, eu peço a tua paz sobre esse teu filho que pede oração, tua filha também. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos, ao ministrarem, os alunos venham ser edificados e saírem da aula, Senhor, de forma assim alegres, louvando o teu nome pela palavra. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O Ethos Pentecostal na Esfera Pública, texto do pastor Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. Vale a pena você ter esse material aqui nesse trimestre, texto sensacional. Quero indicar para você nesse trimestre esse material, John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, editora Thomas Nelson no Brasil, material muito interessante a partir dessa perspectiva bíblica que nós estamos trabalhando com vocês. Quero indicar esse material também que vale a pena você ter em mãos. Não tenho fé suficiente para ser ateu, editora Vida Acadêmica, um material extraordinário de Norman Geisler. Vale muito a pena você ter esse recurso em mãos durante esse trimestre. Quero indicar também o meu livro Doutrina do Pecado, tá? Publicado pela editora Santorini. Vale a pena você ter esse material em mãos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, tá? Na próxima lição, lição de número 5, nós vamos trabalhar sobre a seguinte perspectiva: a dessacralização da vida no ventre materno. Vamos trabalhar muito a respeito do conceito do aborto e com muita sabedoria já fiz a pesquisa para trazer aqui para você, especialmente como o aborto é trabalhado no Brasil, como nós nos posicionamos como cristãos, e eu espero muito que Deus edifique você na palavra. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, até a próxima segunda, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.